We are going to have a fascinating presentation from Adana, Omágua, Kambeba. She is a very unique and special individual. Belongs to the Kambeba people, also known as the Omágua people, which translates into people of the waters. She comes from the Brazilian state of Amazonas and was born and raised between two worlds, the indigenous and non-indigenous. She graduated from medicine from the Federal University of Minas Gerais, and as far as she is aware, is the first indigenous woman of her people to graduate from medicine from this university. Please welcome Adana, Omágua, Kambeba. Ianecoema, eu disse na minha língua, bom dia. She just said in her language, good morning, everyone. Eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui. I want to thank, for above everything, the opportunity to be here. E poder compartilhar esse tema tão delicado. And to be able to share such a delicate point. O que eu tenho para falar aqui é justamente sobre um tema que algumas pessoas quiserem me procurar no final da palestra podem fazer. So she wants to share about the subject here, and whoever wants to talk about that after the presentation, she will be available here. Quero agradecer também ao Chacruna por ter me convidado a estar aqui. She wants to thank Chacruna for inviting her and making it possible for her to be here. Na pessoa da Bia Labate. Thank you, Bia Labate. E por toda a sua equipe que está cuidando de mim, da minha alimentação e também da minha estadia. And for all the Chacruna staff that has been helping her with the lodge and food for her. E peço desculpas se não puder abraçar vocês. And she wants to say sorry but she can't hug anyone on those days. Eu estou numa dieta me formando para ser uma xamã do meu povo. She's in the final part of a diet, special diet, to become a pajé, a shaman of her people. Esse ano, em novembro de 2024, vou fazer 7 anos de dieta. In November of this year, she will be 7 years in this diet. E mesmo formada médica, sendo a primeira do meu povo formada em medicina, and even being the first indigenous woman of her people to be a medical doctor, sempre estou estudando a medicina ocidental para ser uma médica qualificada no atendimento dos meus pacientes. She keep on studying the Western medical knowledge to be able to take care a better way of her patients. E também continuo estudando o xamanismo indígena para poder me tornar uma boa xamã do meu povo. And she keeps on studying the indigenous Amazonian shamanism to be able to take care of her people. O desafio maior para mim foi ter que provocar o diálogo das duas medicinas. The biggest challenge for her is to create this dialogue among those two different medicines. O qual vou contextualizar aqui nessa apresentação. She hopes to be able to present that in this presentation today. Antes de entrar no tema, eu irei aqui honrar a minha ancestralidade. Before jumping into the presentation, she wants to honor her ancestrality. Falando quem é o povo Omágua, quem fomos e quem nós estamos aqui. She wants to show you who is the Omágua people, who were them and who they are. Esses são pessoas do meu povo com arco e flecha. Those are people from Omágua people with bow and arrow.
Next, please. Omágua quer dizer o povo das águas. Omágua means the people of the waters. E fomos apelidados pelo nome de Kambeba. A canga vem do tupi, significa cabeça. Peba significa chata, cabeça chata. But their nickname for the white people were Kambeba, that means flathead in the Tupi language. Porque antigamente meu povo tinha o hábito de fazer o achatamento craniano. So back then, the Omágua people had this tradition of flattening the crane, the head. Quando a criança tinha, depois de um mês de vida, era colocada a sua cabeça em talas de junco amarradas com liga de látex de seringa. So the baby, they would wrap the head to make it flat. E conforme a criança ia crescendo, seu crânio ficava remodelado. So as the baby would grow, the head would get this shape. Este aqui foi o último Omágua, em 1787, que ainda tinha a cabeça chata. So this is a picture of the last Omágua man to have this flat head in 1787. Por volta desse ano, havia uma média de 10 a 20 Omáguas com a cabeça chata, e um deles era Dionísio Cruz. Around that time, there was around 10 to 20 Omágua people with flat head, and this is the last one, Dionísio Cruz. O meu povo está localizado na Amazônia peruana, equatoriana, colombiana e brasileira. The Omágua people is present in the Amazon region, in the Brazil area, the Colombian, the Ecuadorian, and Peruvian Amazon region. Na Amazônia brasileira, nós estamos presentes no maior rio de água doce do planeta, que é o Rio Amazonas. In the Brazilian Amazon, the Omágua people is present around the Amazon River, the biggest river in the Presentes no alto, médio e baixo Rio Amazonas. world. In the upper, middle, and lower part of the Amazon River. Também nós moramos nas beiras dos rios, chamado várzea. Também. So the Omágua people live by the river. E também estamos presentes dentro da floresta amazônica e também nas cidades. In the forest, in the drylands, and also in urban centers nowadays. Quando o europeu chegou na Amazônia, encontrou meu povo vestido. Nós éramos grandes plantadores de algodão. When the Europeans arrived in the region, they met the Omágua people already dressed, because they already knew and they already waved their own clothes. Também temos nossas armas tradicionais. So those are the traditional weapons: so harpoons, darts, propellers, bows, bow guns, clubs, shields, and poisons used in all that. E também éramos conhecedores das cerâmicas. Inclusive, essas cerâmicas são urnas funerárias que estão no museu e no Peru. Also, they already produced very beautiful ceramic, and these are two funerary urns that are in a museum in Peru. E quando o europeu chegou na Amazônia, encontrou também meu povo calçado. So when also the Europeans arrived in the region, they met the Omágua people with shoes. Porque além do calçado, também fazíamos outros utensílios utilizando o látex da seringueira, que é esta árvore onde sai o leite. Because they knew the latex tree, the rubber tree, and they already used the latex rubber to produce shoes and other instruments for them. E em 1743, o meu povo recebeu a visita de um cientista francês chamado Charles-Marie de la Condamine. In 1743, Charles de la Condamine, a French scientist, arrived there, and the Omágua people showed him the latex, the rubber. Charles-Marie de la Condamine aprendeu com o meu povo a usar o látex de seringa e fazer os utensílios. And he learned with the Omágua people how to use the rubber and make all those instruments. E com esses utensílios ele levou para a Academia de Ciências da França.
He brought all that to the French Science Academy. E onde essa borracha passou por melhoramento para poder ser melhor utilizada através do processo de vulcanização. Through the vulcanizing of it, it was developed the rubber that we know nowadays. E assim foi possível utilizar a borracha de uma maneira, inclusive, colaborando para a segunda revolução industrial. So it was possible then to use the rubber to use in Na primeira autos and other things from the second industrial era. Na primeira revolução já tinha o aço e o ferro, mas na segunda revolução a borracha foi o elemento complementar. The first industrial revolution, they used already iron and steel, and the rubber came to be used with all that. A borracha também colaborou para a era automobilística, porque precisava de borracha para fazer os pneus. And it was also fundamental for the automobilistic era, for the cars. E todas as peças de uma engrenagem. Not only for the tires, but also for the engine. E também foi algo que foi utilizado no Acordo de Washington, na Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e Brasil. So there was this agreement between Brazil and United States that Brazil collaborated with the Allies in the Second War, bringing a lot of rubber for the industry. Na Segunda Guerra Mundial, se precisou de muitas toneladas de látex de seringa, e por causa disso, no Acordo de Washington, o Brasil encaminhou muitas toneladas para cá. So since they needed the tons of it for the war, that's how Brazil contributed with all that. E por causa disso, o Brasil teve que chamar muitos brasileiros para ir para a selva amazônica extrair o látex da seringueira. So Brazil created this movement of bringing a lot of people from other areas of Brazil to the Amazon to extract rubber, and they were known as rubber soldiers. E assim atendeu ao Tratado do Acordo de Washington. That's how Brazil came with their part of this agreement. Enviando anualmente 40 toneladas, 1.000 toneladas de látex. And brought 40 tons of kilos of rubber for the war. O que há em comum entre a Omágua, borracha, soldado da borracha e a ayahuasca? What Omágua people, rubber, the war, the rubber soldiers and ayahuasca has to do in common? Então, por causa que na época foram chamadas pessoas como soldados da borracha. Those guys that went there, they were known as rubber soldiers. E o mestre Irineu, conhecido também como Raimundo Irineu Serra. And the Master Irineu, the Raimundo Irineu Serra. E o mestre Gabriel, conhecido como José Gabriel da Costa. And the Mestre Gabriel José da Costa, from União do Vegetal. Foram para a selva amazônica trabalhar como soldados da borracha e lá tiveram contato com a ayahuasca. They went to the Amazon region as rubber soldiers to work on the extraction of rubber. E assim, o mestre Irineu fundou a religião do Santo Daime em 1930. And then Master Irineu, Raimundo Irineu Serra, created Santo Daime in 1930. E o mestre Gabriel fundou a religião União do Vegetal em 1961. And Mestre Gabriel created União do Vegetal in 1961. Os adeptos da religião do Santo Daime chamam ayahuasca de daime. So the adepts of Santo Daime religion call ayahuasca daime. E os adeptos da religião da União do Vegetal chamam ayahuasca de oasca ou vegetal. Adepts of União do Vegetal call ayahuasca oasca or vegetal. Para vocês verem que durante todos esses acontecimentos, desde a Revolução Industrial até as religiões oasqueiras, o conhecimento Omágua sempre esteve como fundo de pano. As you can notice, so the Omágua knowledge on rubber was the basis for all that to happen. Agora nós vamos entrar no assunto. We're gonna get in our theme. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas adiantado. For anything you want to say sorry. Caso eu traga algum assunto que possa contrariar ou alguém sair daqui sentido ofendido. If she brings any kind of argument that makes people angry or you don't agree with that.
Porque o que aqui eu trago são reflexões e posicionamentos indígenas. What she's bringing here is the reflections and the position of indigenous people about this subject. Posicionamento que surgiram do fruto dos movimentos indígenas no Brasil. And this position about that is the result of a lot of discussion on that on the indigenous movement in Brazil. Nós não somos donos da verdade, mas o que temos aqui é uma ancestralidade que precisa ser escutada. They are not they don't own the truth, but they know about their ancestrality and they want to show their ancestrality. E quem aqui está nesse momento, aqui quem vos fala é Adana, filha do povo Omágua. And who's speaking here is Adana, daughter of the Omágua people. Que faz parte de 305 povos sobreviventes de uma chacina de 5 séculos no Brasil. They're one among the 305 surviving people from the genocide in Brazil. Então, assim, falarei aqui sobre os contrastes e as nuances nas abordagens da medicina tradicional indígena e a medicina científica oficial. So she'll talk about the contrasting nuances in approaches on the traditional indigenous shamanism and Western medicine. Então, vamos começar aqui pelas leis. Let's start by the laws, what they tell about that. Existem leis no Brasil e fora do Brasil garantindo a prática das medicinas tradicionais. There are laws in Brazil and outside Brazil that protect the traditional medicines. Uma delas é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde no meu país. Brazil, there's this universal health system called SUS, Garantindo esse direito. guarantees this right. O outro é garantido no Ministério da Saúde. The other from the Health Ministry of Brazil. And go to the next slide, please. No Ministério da Saúde também é garantido a prática da medicina tradicional indígena, reconhecimento. It guarantees the recognizing the value of the knowledge and traditional health practices of populations, including those of rural and forest populations, respecting their specificities. E também na organização, na própria ONU, também existe a declaração, né, no artigo 24. So the Article 24 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples also states about that. Então, se os direitos estão garantidos, então vamos aos casos para poder problematizar a situação. So if the rights they are guaranteed, let's discuss some cases on that. Vamos começar aqui. Esse seria o primeiro problema. So let's start with that. This is our first problem. Next slide. Quando alguém aqui tiver oportunidade, ou já foi na Amazônia, entrar na floresta, tenha bastante cuidado e use botas longas, cano longo. So when you go to Amazon, if you have the opportunity, please take care and walk cautiously and use boots if you can. Porque não é comum as pessoas às vezes se depararem com essa cobra. It's really common to find this specific snake, the jararaca. Essa Very poisonous one. Essa criança do povo tucano, próximo slide. So the next slide shows these children from the Tucano people. Naquela época, em 2009, ela tinha 11 anos de idade. In that time, in 2009, she had 11 years. Pertence ao povo tucano da região do Alto Rio Negro, no Amazonas. So the Tucano people lives in the upper part of the Negro River. E ela estava colhendo camarões na beira do rio e foi picada por essa cobra, a jararaca. And she was by the river and she was bitten by this snake, the jararaca. Ela recebeu o soro antiofídico e foi levada às pressas para a cidade, a capital do Amazonas, que é Manaus. So she received the serum anti the bite to protect from the bite and was taken to the hospital, the city. Quando ela chegou lá, os médicos deram o veredito que a perna dela seria amputada. And when she arrived there, the doctors said that they needed to cut her leg. Então, os pajés do povo dela falaram que não, porque seria possível fazer o tratamento também com a medicina tradicional indígena. And so the pajés, the shamans from the Tucano people said no, they wouldn't need to amputate their legs. They knew
another way to cure it. Quando essa criança soube que precisaria amputar o pé, ela disse para o pai: Pai, eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Eu não vou viver sem pé. When she heard about that they were about to cut her leg out, she said, "Oh my God, I don't want to live without my leg. I live like that." Os médicos não aceitaram a entrada dos pajés dentro do hospital. The medical doctors didn't accept the shamans to enter the hospital to afirmando take care of her. afirmando que eles tinham estudado muitos anos para ser médico e estar ali no hospital e que a criança morreria na mão deles. And they said no. The doctors said that they studied many years to do that, and they knew that they couldn't do anything, and the shamans wouldn't disturb that. E os indígenas perguntaram por que o hospital deixa o padre e o pastor entrar e não deixa entrar o pajé. The indigenous people asked, why do you allow the preachers and the priests to come inside, but you don't allow our shamans? Então, mediante a isso, eles entraram no Ministério Público Federal. Em pouquíssimos dias conseguiram um documento, um aval para tirar a criança de dentro do hospital e não ser amputado o pé. So the Tucano people went to the court to try to get the right to take care of the children, and they win after a few days, and they succeed to take her out of the hospital without being amputated. Então, essa criança, segundo os médicos, disseram que em 3 dias ela poderia morrer porque o veneno ia se espalhar no corpo. And the doctor said she would die after 3 days because the problem would spread through her entire body. Mas uma outra equipe médica acolheu os pajés e me ofereceu uma parceria de trabalhar juntos. But another medical staff offered a partnership and said that they would work together to take care of her. Uma outra equipe médica e hospitalar abriu-se para o diálogo, para a parceria e também The previous slide, please. para a parceria e também para a união das duas medicinas. So there's another staff from another hospital offered a dialogue, a partnership, and to unite to try to solve the problem together. E com essa união, a criança não teve a perna amputada, está viva e já é uma mulher. And with this partnership, they could solve the problem. They didn't amputate their leg, and she's fine and well, and is a very healthy woman nowadays. Next slide. E mesmo assim, a família Tucano, ela processou o primeiro hospital, a primeira equipe que não estava aberta ao diálogo. So the Tucano family sued the state and the union and the hospital that denied this partnership because of the moral damages that all created for her. Processou a União e o Estado por terem sentido o tratamento não adequado para a menina, o desrespeito à negligência à saúde dela e também a condição deles de serem pessoas indígenas. They sued the state because they didn't respect her dignity and the negligence on their health care. Então, próximo slide. Esse aqui é um outro caso que também quero trazer a vocês. This is the case that I want to present to you. So Maximiliano Menezes from the Tucano people of the Rio Negro region in the Amazonas rushed his brother-in-law, who had been bitten by a snake, to a health post. With his leg swollen and purple up to the knee, the doctors delivered the verdict. He would be transferred to Manaus and would need to undergo an amputation surgery. A relative told Maximiliano about the effectiveness of a certain type of creeping vine for snake bites. He extracted the juice from the plant and applied it to his brother-in-law's foot. The doctor was supposed to authorize the trip to Manaus the next morning, but the swelling in his foot went down. The doctor was surprised. They were going to amputate, but he got better because of Maximiliano. In 3 days, his brother-in-law was discharged. He walked out on his own. Então, se está garantido em lei as práticas das medicinas tradicionais indígenas, por que ainda há conflito entre pessoas indígenas
e os médicos dentro dos atendimentos de saúde. So if the practice of traditional indigenous medicine is guaranteed by law, why do we have these conflicts happening still every time? Porque os modelos médicos, eles são diferentes. Because the model of each medical system are completely different. Enquanto a medicina tradicional indígena, ela vê e foca no ser humano, corpo, mente e espírito. So when Enquanto a medicina tradicional indígena, ela foca o ser humano como um holístico, corpo, mente e espírito. So while the indigenous traditional medicine focus on a holistic way of understanding the human being with body, mind and spirit, Onde trata o ser humano tanto com relação ao tratamento e à cura, utilizando essa inter-relação do natural e o sobrenatural e a relação do coletivo e do indivíduo. and it treats the subject considering all those aspects, the natural and the supernatural aspect and all these aspects of the world. Onde a manifestação das doenças físicas muitas vezes é o espírito desprotegido. The manifestation of the disease, it's also an aspect of the unprotected spirit of the person. Enquanto a medicina científica oficial ocidental, o foco dela é a doença. The Western scientific medicine focus on the disease. Onde tem uma forma alopática hegemônica, There's the hegemonic allopathic understanding, cartesiana, reducionista, mecanicista. also Cartesian reductionist, mechanicistic, E eles reforçam isso dentro das academias médicas, and they are reinforcing this idea all the time on the schools of medicine, a ver o ser humano como algo, um ser fragmentado, and they see the human being as a fragmented being. colaborando para que o futuro médico recém-formado So that collaborate for the medical doctors tenha uma certa postura de oposição e indiferença a outras medicinas. have this opposition concerning the other medicines. O médico Andrei Moreira, So the André Moreira, a doctor, que escreveu o livro Cura e Autocura, que tem uma visão médico-espírita, wrote a book about healing and self-healing, a medical spiritist perspective. ele diz... Aí você... He says the vast majority of doctors and other healthcare professionals come from a professional training centered on disease rather than on the individual. We don't learn to see the human being as body, mind and spirit. Então, aqui são possíveis caminhos que poderíamos lidar com isso. So these are possible ways that we can deal with that. Provocar um diálogo entre a medicina tradicional indígena e a medicina científica oficial. Try to provoke this dialogue between doctors and shamans and other traditional indigenous specialists. E também a criação de protocolos de saúde, onde os xamãs, os especialistas tradicionais, também teriam participação junto com os médicos. And also the formulation and development of health protocols that are not developed only by the medical doctors, but also with the participation and integration of shamans and other traditional indigenous specialists. E tudo isso com o objetivo de amenizar conflitos. And all that to try to reduce and mitigate the conflicts between the right to exercise indigenous autonomy, to practice their traditional medicine, and the right of official scientific medicine, Western medicine, to exercise their medical protocols. E essa construção ela precisa ser conjunta. As duas medicinas teriam que dialogar para tentar reduzir os contrastes. So this construction must be made together. They must unite and dialogue to create those protocols together. Mas a medicina tradicional indígena não se limita apenas aos centros de saúde e aos hospitais. But the indigenous traditional medicine is not doesn't happen only in hospital and health centers. Go way beyond that. Também nas rodas xamânicas, dentro e fora das aldeias, atendendo as pessoas. Also in shamanistic contexts and shamanic groups. Até porque na visão indígena transcende, não é só o orgânico que precisa ser tratado, o espiritual e o psicológico também.
As I said before, in the indigenous understanding of all that, we are not only taking care of the body, but the body connected with all those other realms. Mesmo assim, vamos trazer mais caso aqui para refletir. And now I'm going to bring another case to reflect upon that. Okay, so this is the story of this actor that had hallucinations, dies after taking ayahuasca in a ritual in Brasília, the capital of Brazil. It happened in 2022. The actor and dancer Michael Amorim Macedo, 26 years old, he was participating in July 22 during a ceremony in the rural area of São Sebastião near Brasília. He reportedly presented mental confusion, screaming that he was going to kill himself and throw himself into the fire during crisis and hallucinations. He spent approximately 1 hour lying on the corner after receiving 3 applications of rapé snuff during this outbreak. The anamnesis form, he had informed that he had undergone heart surgery, but the date was not confirmed, and he had consumed alcohol the week before the ceremony. O que vocês acham que faltou aqui? What do you think was missing? O que aconteceu aqui? What happened there? O que aconteceu que pode ser que faltou diálogo das 2 medicinas dentro desse contexto. Maybe there was a lack of dialogue among those 2 medicines also in this context. Nós temos que ter muito cuidado, nós todos, incluindo eu. We need to take a lot of care and be very cautious, and even Adana must be cautious. Não se apaixonar por extremos. Try not to fall in love with the extremes. Assim como também não devemos nos apaixonar muito por protocolos médicos. The same way that we shouldn't fall in love completely on a medical protocol. Protocolos médicos dentro de hospital, eles são guias. The protocols in a hospital setting, they are just guides. Mas são passíveis de mudança. But they can change. We can change if we need. Na minha prática médica e de outros colegas, a gente vê isso no dia a dia. In my medical practice in the hospital, I notice this every day. Dependendo do paciente, da situação, do contexto cultural, contexto social, podemos talvez fazer algumas alterações. Depending on the patient, the social context, the history, we can make changes on the protocol. Assim como também não devemos nos apaixonar por certas práticas que acontecem nessas rodas xamanísticas. The same way, we shouldn't fall in love completely with one of those practices that happen in a shamanistic context. Como, por exemplo, só para rapé, para aterrar o irmão. Like to blow rapé in someone to help him ground again. Micael recebeu 3 sopros. Michael received 3 blows of rapé. Não sabemos qual foi a intensidade desse sopro. We don't know the intensity of those blows. E ele é um paciente que já tem problema cardíaco. And he had a cardiac problem. Então, o rapé, ele aterra? Sim, ele aterra. The rapé grounds the person. Yes, it does. Porém, depende de quem vai se aterrar a essa medicina. But depends on in which person you are using this medicine. No caso do Micael, não foi bom. In the case of Michael, it was not good for him. Outro detalhe que também temos que ficar atentos nessas rodas, tanto xamânicas quanto xamanísticas. So another detail that we need to pay attention in those shamanic and shamanistic groups. É com relação a saber diferenciar uma emergência espiritual com um surto psicótico. Is to be able to discern the difference between the spiritual emergency and a psychotic break. Mesmo eu sendo médica e uma aprendiz de xamã, Even being a medical doctor and a shaman apprentice, nas rodas que participo e conduzo, ainda para mim é um grande desafio diferenciar. where Adana participates in the shamanic rituals, it's still difficult to differentiate those 2 situations. Essa dificuldade não é só minha, outros líderes espirituais também sentem a dificuldade.
not only Adana, but other spiritual leaders also feel this difficulty on differentiating that. Será que onde o Micael estava, alguém soube diferenciar isso? Maybe where Mikhail was, the people weren't able to differentiate that. Ele estava numa casa independente de rezo, realizando cerimônia indígena. He was in an independent praying house where they had this ceremony. Cerimônia indígena por pessoas não indígenas. Kind of indigenous ceremony being promoted by non-indigenous people. O que vocês acham de pessoas não indígenas ficarem imitando nós indígenas, cantando nossos cantos dentro das rodas? What do you think about non-indigenous people mimicking their chants and dances in ritual like that? Isso não parece apropriação cultural? Isn't that cultural appropriation? O Dr. Carlos Davi, que ele é responsável, o diretor técnico da Alma Viva no Instituto. So Dr. Carlos David Segre, technical director of the Alma Viva Institute in Brazil. Ele tem autorização no Brasil para trabalhar com psilocibina com pacientes com ansiedade em fase terminal. They got the approval to use psilocybin in Brazil for anxiety and other situations. Veja só o que ele pensa, o que ele fala. Let's see what he talks about that. Transferring indigenous knowledge to other contexts without tradition can distort the therapeutic meaning of these substances. Limits and doses have been established by indigenous peoples over years for safety, healing, and significance. Nesse próximo aqui slide, nós estamos falando do Rodney William, é um antropólogo. Veja só o que ele fala sobre apropriação cultural. So, in this next slide, Rodney Williams, a Brazilian anthropologist that wrote a book about cultural appropriation, he says that cultural appropriation is a mechanism of oppression through which a dominant group seizes control of a marginalized culture, emptying its productions, customs, traditions, and other elements of their meanings. It's a strategy of domination aimed at erasing the power of historically and systematically marginalized groups, emptying all their productions of meaning as a way to promote their symbolic genocide. Cultural appropriation and racism are intertwined themes. Muitas pessoas praticam a apropriação cultural sem saber que está praticando, de maneira inconsciente. A lot of people practice cultural appropriation without knowing that they are doing it. Eu já presenciei, e outros indígenas também já presenciaram. Adana and other indigenous saw that. Pessoas não indígenas vindo da cidade grande para entrar na Amazônia e ter uma vivência com povos indígenas. White people that came from urban centers that go to the Amazon to have an experience with indigenous people. Muitas pessoas desacreditadas, frustradas com a sociedade não indígena. A lot of people disbelief about their culture and without a good feeling about their community. Pessoas que estão feridas, pessoas que têm problema de aceitação dentro de suas casas. People hurt with problems not being accepted in their houses. E decidi ir para a Amazônia, ficar no meio do povo indígena para encontrar respostas para suas perguntas. They decide to go and stay among the indigenous people in their village to try to find answers for their problems. E no dia a dia, na natureza, na simplicidade do povo indígena. And so living the daily life and the simplicity of the daily life with the indigenous people. Convivendo com as famílias. And with the families. Tendo contato com as medicinas da floresta. Having this contact with the forest medicines. A pessoa, o não indígena, ele encontra uma razão de viver. There are non-indigenous peoples but they find a reason for living all that. Ele encontra respostas para suas perguntas. They can find answers for their problems and their issues. E por ele ter convivido com o povo indígena e aprendido das medicinas, and after living and learning with the indigenous people and the forest medicine, ele começa a se sentir no direito de achar que é um xamã. They start to think that they are shamans. Isso é comum, né? It's really common, huh?
E começa também sentindo o direito de vir para a cidade, montar uma casa de reza e ficar servindo ayahuasca para vocês. And so people think that they can go to the urban center and start a praying house and give ayahuasca to everyone. Alegando que ele é xamã porque conviveu com a gente e aprendeu a usar as medicinas. Saying that he's a shaman because he lived with the indigenous people and learned about the medicines. Essa atitude, ela caracteriza usurpação. So this attitude is usurpation. A partir do momento que quando começa a tirar, ver o indígena, o xamã, como alguém, como se qualquer um pudesse ser xamã. In the moment when the person thinks that everyone can be a shaman like that. Ele tira todas as peculiaridades técnicas, ancestrais, étnicas, para poder simplesmente afirmar que qualquer pessoa com esforço físico, esforço espiritual, ela pode chegar a ser um xamã. So he quits all the specificities and the cultural specificities of each group and develop his own work, thinking that it's just with an effort of his own he can become a shaman. Ou seja, o xamã deixa de ser alguém que tem uma função e um papel específico dentro de uma sociedade indígena. So the shaman starts not to be a person that has a function, a role inside an indigenous society, para ser alguém que teve uma mudança de visão de mundo, to be someone that had like a change in his worldview, resultado de uma expansão da consciência em uso dos psicodélicos. resulting from the expansion of conscience and the use of psychedelics. E uma das pessoas que colaborou muito para esse pensamento, And one person that helped a lot to create this kind of thought foi um antropólogo estadunidense, was the North American anthropologist Michael Harner, known as Michael Harner. que em 1987 In 1987, veio do Alto Rio Amazonas, na Amazônia, came from the upper Amazon River, chegando aqui se autodeclarando xamã. arrived in USA and said he was a shaman. Se declarando xamã porque ele, fazendo um estudo, ele como antropólogo, fez um estudo observando o sistema xamânico. And he was a shaman because he, as an anthropologist, had observed the shamanistic system. E ele viu atividades muito basilares dentro do sistema xamânico. Yes, he had noticed that the basis of all those shamanic practices. Ele viu êxtase, dança, He saw ecstasies, dance, percussão com tambores, drums, interação com o mundo espiritual interaction with the spiritual world, e comunicação com os animais de poder. and communication with animal spirits. Então, quando ele viu essas atividades muito basilares, muito básicas, comuns, And he saw all that was in common with, among all those shamans. ele passou a entender que é possível fazer um xamanismo singular. So he thought that he could create this special way of being a shaman. Tirando o contexto do xamã de uma pluralidade étnica para um sentido singular. Taking this multiplicity of shamanistic ways of using plants and practices in one peculiar way of doing it. Ele que criou a teoria do xamanismo essencial. Created the idea of essential shamanism. E fazendo o quê? Tirando todas as peculiaridades étnicas para atender uma demanda, que é dos buscadores espirituais urbanos. So doing what? Quitting all the peculiarities of each context to create something that was good for the urban people. A concepção desse antropólogo é diferente da concepção antropológica acadêmica. The conception of shamanism of this guy is different from the academical understanding, the anthropological understanding of shamanism. E qual é a concepção antropológica acadêmica? What's the anthropological understanding of shamanism? Simplesmente traduz o que vê
em relação a como as comunidades indígenas se relacionam com o xamã. So the anthropologist will only translate this relationship among the shaman and his community. Que é uma função e todo um processo étnico que é secular, muitos séculos. So it's a function in this ethnical relationship that exists for a long time. Michael simplesmente atropela toda essa ancestralidade de séculos. So, but this anthropologist, Michael, crosses all this ancestrality Para criar um xamanismo da cabeça dele. to create a shamanism out of his head. E tentar mind, mostrar para os não indígenas que qualquer um pode ser xamã sem ser indígena. and try to show the Westerners, the non-indigenous, that everyone can become a shaman. Para nós, o xamã ele está ligado com o coletivo e com as necessidades de um povo. So for the indigenous people, the shaman has a social function. It's connected with a collective, a group of people. Ou vocês acham que xamã é só chegar aqui com um penacho na cabeça, uma garrafa de ayahuasca de 2 litros e servir a vocês? Or do you think you just need to put feathers on your head, bring a 2-liter ayahuasca bottle and serve ayahuasca to people? Não. Not. Por isso, me desculpem se alguém conhece ou se alguém aqui talvez esteja se intitulando auto-xamã. So I'm sorry if someone here happens to know Michael Harner or someone here presents himself as shaman. Porque para mim e para muitos outros povos e lideranças indígenas, não é xamã. For Adana and all the other indigenous people, you're not a shaman. A pessoa embarcou numa ilusão. This person embarked in an illusion. Se vocês soubessem o que é ser um xamã, vocês correriam a léguas de distâncias. If you happen to know what is really a shaman, you would run from that. Eu quero dizer a vocês que eu estou fazendo 6 anos de dieta. She wants to say that she has already made 6 years of diet, Intercalando entre o aprendizado xamânico e a medicina ocidental. and intercalating the learning from the medical science and the shamanism, Tentando fazer o diálogo na minha cabeça sobre as duas medicinas. trying to create inside her head the dialogue between those two medicines. Sendo chamada em hospital para interceder na relação das duas medicinas porque há conflitos entre os médicos e os pajés. Being called in the hospital to try to solve those conflicts between the medical doctors and the pajés, the shamans. E no segundo semestre desse ano, eu estarei indo lá para as aldeias do meu povo, 38 aldeias. And in the second semester of this year, she's going to the 38 villages of the Omágua people. Na selva amazônica, onde irei fazer um trabalho de ação social e étnico. And there she's going to promote a social and communitary work there. E eu ainda irei passar por uma prova do grau, She will be kind of evaluated in each community, onde farei cerimônias só com o meu povo, where she's going to na organize ceremonies with her people, na frente dos anciãos e das lideranças indígenas, in front of all the elders, onde eu vou ter que provar que eu estou capacitada para ser uma xamã. where she will need to prove that she's really a shaman. E se eu passar, se eu for aprovada, And if she's approved, aí sim eu vou poder dizer que eu sou uma xamã. then after all that, she will be able to call herself a shaman. Então não basta eu ser indígena. So it's not enough to be indigenous. Tem toda uma caminhada para chegar lá. There is all this long way to arrive to that. Então, como uma pessoa, um branco não indígena, vem dizer que é xamã? So how a non-indigenous, a white person calls himself a shaman? Não tem povo, não tem a cultura, não tem língua.
there's no, it's not a part of people. There's no language on that. É para refletirmos, por isso que eu estou compartilhando isso. So she's bringing all that just so we can reflect on that. Previous one, please. The next, yeah. The previous one, so the next one. Thank you. Next one. E com relação à postura de apropriação cultural, que não se limita somente aqui, a essa And situação, concerning cultural appropriation, that's not connected with all that she was saying. o movimento indígena também vê apropriação cultural e colonialismo também no movimento psicodélico. The indigenous movement also sees cultural appropriation in the psychedelic movement. Eu quero deixar um recado a quem possa interessar She wants to just say something that may interest to people para o movimento psicodélico. from the psychedelic movement. Next. Esse é meu recado. That's what you want to say about that. So it's a historical and indisputable fact that the traditions and knowledges of indigenous peoples regarding forest medicines, power plants, predate the process of colonization and the psychedelic renaissance marked by a movement of research and legislative actions. Indigenous knowledge precedes all of this. Conhecimento indígena está muito antes de tudo isso. The indigenous knowledge comes way before all that. Isso é um detalhe muito importante para ser lembrado. We must never forget that. Next, please. Mas mesmo assim, a gente vê esses traços de colonialismo no movimento psicodélico. So we still see those traces of colonialism, the psychedelic renaissance. Quando faz os seus processos e não convida os povos indígenas a participar das discussões. And they organize all the debates and the process around that and don't invite the indigenous people to participate on that debate. Nem a ciência e nem as empresas farmacêuticas convidam os povos indígenas, não escuta. The scientists, but also the pharmaceutical industry is not inviting the indigenous people to discuss all that. Então, diante dessa situação, seria bem propício termos uma posição, uma visão mais decolonial sobre o assunto. So facing that, it's important that we have a decolonial perspective on that. E ter mais respeito com a natureza. Have more respect concerning the nature. Porque a natureza não é inesgotável, ela tem limite. Because the nature has a limit. Ela não é um recurso, um objeto que está numa prateleira para ficar todo o tempo sendo usado pela gente. So it's not, the nature is not something that's on a shelf that we can just grab that and consume it. Esse ver a natureza como se fosse um recurso permanente é uma ilusão. So to see the nature as a natural resource to be used, it's an illusion. Um importante filósofo alemão que ele é reconhecido não só pela importância, mas pela criatividade. Important German philosopher that's well known. Reconhecido como grande importante no século XX, o filósofo Martin Heidegger. Known in the 20th century, Martin Heidegger. Onde ele fala sobre isso, essa relação que a sociedade tecnicista tem para com a natureza. So he talks about this relationship that the technified society has with the nature. Como se visse tudo como uma prateleira para poder fazer uso sempre. Like if it was all there to be used, people would serve themselves on that. Essa visão de emprateleiramento, essa visão de recurso, também está acontecendo nas plantas psicodélicas, nas plantas de poder. So this idea of nature as a resource, it's also happening with the plants and the medicines. Porque à medida que os psicodélicos vão sendo reconhecidos como tecnologias médicas, So in the way that we understand the psychedelics as a medical technology, a sociedade passa a ver as fontes naturais dessas substâncias químicas
the society starts to understand the Passa a ver as substâncias, passa a ver The- as fontes naturais desses compostos químicos. so the society starts to understand the nature as a resource for those chemical compounds. Como se fosse simplesmente um recurso só mesmo para tirar para uso para fim humano. As it was a resource to be used by the humans. Mas o que vai acontecer se todo mundo procurar psicodélico? Não vai sobrecarregar a natureza? What's going to happen if everyone looks for the psychedelics and the plants? Uma enorme demanda. It's a huge demand. E a natureza vai suportar tudo isso? Will nature be able to Será que handle vai with ficar that? escasso esse recurso? The resource will be scarce. Então, por isso, é importante o reconhecimento e a inclusão da genética, da herança indígena ancestral nos psicodélicos. So that's why it's fundamental to recognize and include the ancestral indigenous heritage connected with psychedelics. Aprender a ver junto com nós, povos indígenas, Understand, try to see in the same way as the indigenous peoples. que nem tudo é briga de mercado. Not everything it's a fight in a market. Tem outras coisas que também estão em jogo, outros valores. There are other things that are at stake here too. E também uma maneira também do movimento psicodélico não exercer apropriação cultural. It's also a way of the psychedelic movement not to exert this cultural appropriation. Tem mais reconhecimento com o povo indígena. Recognize more the indigenous people, Escutar as populações, o que temos a dizer. to hear what they have to say. Porque assim como eu acredito que é possível o diálogo entre a medicina tradicional indígena e a medicina científica oficial, So in the same way that I believe that it's possible to create this dialogue between the Western medicine and the indigenous traditional medicine, também é possível o diálogo entre a tecnologia ancestral e a ciência. it's also possible to create this dialogue between ancestral technology and Western science. Quero finalizar aqui com os dizeres de minha avó. She wants to finish with the saying of her grandmother. It would be good if knowledge could work together, like two children crossing the river inside the canoe, paddling together in the same direction. Ariaka putira Kambeba. Chitumanita Cuecatureté, eu disse nos meus idiomas, muito grata. She said in her language, I'm very grateful.